Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, iniciamos nossos trabalhos. Convido o senhor segundo secretário deputado J. Pinto para fazer a leitura do texto bíblico e o resumo da ata da sessão anterior. Com a palavra, deputado J. Pinto. Bom dia a todos. Texto bíblico. Feliz aquele que suporta com paciência a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Resumo da ata da 44ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Realizada em 27 de maio de 2026. Presidente, exercício, senhor deputado Davi Brandão. Primeiro secretário, exercício, senhor deputado Antônio Pereira. Segundo secretário, exercício, senhor deputado J. Pinto. Às 9h35, presentes senhores deputados Abigail Cunha, Adelmo Soares, Aloysio Santos, Ana do Gás, Andréa Martins, Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlos Lula, Catulé Júnior, Cláudio Cunha, Daniela, Davi Brandão, Doutor Iglesio, Doutora Helena do Elibe, Doutora Viviane, Fabiana Vilar, Fernando Braide, Florencio Neto, Francisco Najib, Iracema Vale, Janaína, João Batista II, J. Pinto, Júnior Mendonça, Keké Teixeira, Leandro Belo, Neto Evangelista, Ricardo Arruda, Solange Almeida e Wellington Custo. Ausentes, senhores deputados, Arnaldo Melo, Cláudia Coutinho, Edna Silva, Eric Costa, Glaucio Coutrinho, Guilherme Paes, Júnior França, Mical Damasceno, Osmar Filho, Otelino Neto, Ricardo Rios e Rodrigo Lago. O presidente em exercício, o deputado Davi Brandão, em nome do povo invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declarou aberta a sessão, determinando a leitura do texto bíblico da ata da sessão anterior, que foi aprovada, e do expediente que foi encaminhado à publicação. No horário destinado ao pequeno expediente, o presidente concedeu a palavra aos senhores deputados Carlos Lula, J. Pinto, Júlio Mendonça e Aloysio Santos. Em seguida, o deputado Wellington Custo, por meio de questão de ordem, solicitou que fosse consignada em ata a manifestação favorável ao requerimento 165/2026, cuja votação ocorreu na ordem do dia da sessão anterior. Dando continuidade ao pequeno expediente, o presidente concedeu a palavra ao deputado Wellington Custo e à deputada doutora Helena do Olibe. Esgotado o tempo destinado a este turno dos trabalhos, o presidente declarou aberta a ordem do dia, anunciando os pareceres número 134/2026 ao projeto de lei 344/2025, de autoria do deputado Aloysio Santos, e o 177/2026 ao projeto de lei 192/2021, de autoria do deputado Wellington Custo, e o número 214/2026 ao projeto de lei número 480/2025, de autoria do deputado Carlos Lula. Todos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final, foram aprovados em único turno. Os respectivos projetos foram encaminhados à sanção. O projeto de lei ordinária 141/2026, de autoria do deputado J. Pinto, dependia de parecer e, após acordo de líderes, foi transferido para a ordem do dia da próxima sessão. Os projetos de lei ordinária 186/2024 e 266/2025, de autoria da deputada Mical Damasceno, foram transferidos para a próxima sessão, devido à ausência da autora. Os projetos de lei ordinária 529/2025
e 046/2026, de autoria da deputada Iracema Vale, foram aprovados em primeiro turno. Sob tramitação ordinária e encaminhados ao segundo turno. O requerimento 174/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, foi transferido para a próxima sessão devido à ausência do autor. O requerimento 178/2026, de autoria do deputado Hélito Curso, foi aprovado pelo plenário. O requerimento 182/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, foi transferido para a próxima sessão, devido à ausência do autor. Os requerimentos 176/2026 e 177/2026, de autoria da deputada doutora Viviane, e número 179/2026, de autoria do deputado Keké Teixeira, e o 184/2026, de autoria da deputada Ana do Gás, foram transferidos pela mesa. No primeiro horário do grande expediente, pronunciou-se o deputado Aloysio Santos. No tempo reservado aos partidos e blocos, pronunciou-se pelo bloco parlamentar de oposição, Parlamento Forte, deputado Carlos Lula. No expediente final, não houve orador inscrito. Nos termos do regimento interno, o presidente determinou a inclusão da ordem do dia da próxima sessão ordinária dos seguintes itens: projeto de lei 033/2026, de autoria do deputado Fernando Braide, projeto 088/2026 e o 089/2026, de autoria do deputado J. Pinto, projeto 140/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, projeto de resolução 041, de autoria da deputada Janaína, projeto de resolução legislativa 043/2026, de autoria do doutor Iglesio. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, sendo lavrado o presente resumo da ata, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário, deputado Najib Aiko, do Palácio Manuel Beckman, em 28 de maio de 2026. Ata lida, senhor presidente. Ata lida pelo deputado J. Pinto e considerada aprovada. Concedo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Antônio Pereira, para fazer a leitura do expediente. Com a palavra, deputado Antônio Pereira. Obrigado, presidente Wellington do curso. Matéria para leitura da 45ª sessão ordinária do dia 28 de 5 de 2026, quinta-feira, hoje. Projeto de lei de número 171/2026, de autoria do deputado Rodrigo Lago. Projeto de lei de número 172/2026, de autoria da deputada Fabiana Vilar. Projeto de resolução legislativa de número 053/2026, de autoria do deputado Ariston Ribeiro. Requerimento de número 188/2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. Indicação, finalmente, de número 410/2026, de autoria do deputado Ariston Ribeiro. Expediente lido, senhor presidente. Expediente lido pelo deputado Antônio Pereira e encaminhado à publicação. Sob a presidência do professor e deputado Hélito do curso, ladeado aqui dos deputados J. Pinto, deputado Antônio Pereira, presentes na sessão de forma presencial na Assembleia Legislativa, deputados Carlos Lula, deputados Lourenço Neto, deputada Andréia Rezende, deputado Fernando Braide. Damos continuidade aos nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Com a palavra, o deputado Carlos Lula, escrito no pequeno expediente, por até 5 minutos sem a parte. Esqueci de cumprimentar e de registrar a presença no plenário desta casa, deputado Keké e também deputado Ricardo Arruda. Com a palavra, deputado Carlos Lula, por até 5 minutos sem a parte.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Wellington, quero dizer de uma vez por todas que ninguém aguenta mais o governo Carlos Brandão. Graças a Deus, deputado Wellington, a gente está chegando ao final dessa tragédia que se abateu sobre o estado do Maranhão, que se chama o governo do senhor Carlos Brandão. E eu pediria aqui à base do governo, aos líderes do governo, a quem tem ainda algum tipo de diálogo com o governo do estado do Maranhão, que tenha o mínimo de cuidado com quem precisa de serviço de saúde. Deputado Ricardo Arruda, deputado Florencio Neto, ontem eu denunciei na tribuna dessa casa que havia sido suspensa a alimentação em Presidente Dutra. E isso aconteceu logo depois em diversas unidades de saúde do estado. A reação, na verdade, veio em cadeia. Houve a suspensão da alimentação em Presidente Dutra, mas nas UPAs, no Hospital da Ilha e em tantas outras unidades de saúde do estado. À noite, depois de então se usar a tribuna e denunciar o problema aparentemente teria sido resolvido. E ontem à noite, hoje de manhã, os servidores, enfim, tiveram direito a receber a sua refeição. Mas veja só, deputado Wellington, como é curioso, como esse governo não tem nenhum tipo de empatia com as pessoas. Deputado Neto, Vossa Excelência que é a líder do governo. Hoje, na verdade já há alguns dias, estão suspensos todos os exames laboratoriais nas policlínicas. Isso quer dizer o seguinte: você que vai para a Policlínica do Vinhais, para a Policlínica da Cidade Operária, que vai à Policlínica do Diamante, que vai às diversas policlínicas que a gente inaugurou e funcionavam, hoje o serviço não funciona mais. Estado caloteiro, não paga ninguém. Não paga ninguém. Quem é prejudicado com isso, deputado Wellington? É o cidadão que se dirige à unidade de saúde e não tem nenhum tipo de resposta, porque ele não vai conseguir fazer nem exame de sangue. Porque os laboratórios, deputado Fernando Braide, pararam de prestar serviço. Então vejam o descaso, o descalabro em que a gente se encontra hoje no sistema de saúde do estado do Maranhão. E aí eu faço o desafio aqui à base do governo, para que a gente possa sair hoje aqui da sessão e se dirigir à unidade de saúde. E fazer lá, deputado Neto, uma inspeção na unidade de saúde para ver o que está faltando. Para ver como a gente consegue resolver o problema. Porque, de fato, a situação é gravíssima. Gravíssima. Veja aqui o deputado Catulé. Lá na cidade de Caxias aconteceu também um problema, né, deputado? Anda faltando medicação lá no macro-regional da cidade de Caxias. E aí se tenta forçar pacientes a fazerem vídeos elogiando o governador ainda. Elogia aí o governador. Agradece aí o governador pela cirurgia. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. É o total descalabro. Deputado Antônio Pereira, Vossa Excelência, que tem muita influência no sistema de saúde do estado do Maranhão, por favor, tome providências. Tome providências. Não dá para aceitar serviço de laboratório sem funcionar. Isso são milhares de pessoas todos os dias que precisam do serviço. E o governo não paga 6 meses. Se coloca também no lugar do empresário. Óbvio. Eu também pararia o serviço. Então, tome providências. Eu peço à base do governo que tome providências. Para um pouquinho de fazer campanha. É o governador fazendo campanha o tempo todo. O tempo inteiro. Só tem isso na cabeça. Vai governar, governador. Vá trabalhar. Vossa Excelência que devia trabalhar. Nunca morou nem aqui em São Luís. Não tem nem residência em São Luís. Procure trabalhar e cuidar das pessoas. Porque é uma vergonha. Em pleno 2026, ter de estar olhando unidade de saúde sem fazer exame de sangue. Porque o governador é um caloteiro. Quanto mais.
Com a palavra, deputado J. Pinto, por até 5 minutos, sem apartes. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, povo do Maranhão, subo nesta manhã, pequeno expediente, para trazer um tema que todos nós que somos maranhenses, ludovicenses, que vivemos nessa cidade, temos uma história com o Mercado Central. Esse Mercado Central que é na vida de muita gente, que todos os domingos, todos os dias, vão fazer sua compra naquele mercado. Esse mercado que é um símbolo para a nossa cidade. Esse mercado que tem história na nossa cidade. Esse mercado que muitos pais e mães de famílias ajudaram a educar seus filhos, formar seus filhos, e de lá o cidadão terá o seu pão de cada dia. E eu estive lá recentemente. E várias reportagens, várias pessoas, vários vídeos, eu tive lá. Tive conversando com os comerciantes e vendo como aquilo ficou transformado. Hoje é uma Cracolândia, lá no Mercado Central. Se você for ver, está aqui. Esse é o Mercado Central, que era referência de compra dos ludovicenses. Esse é o Mercado Central que foi deixado dessa forma para os maranhenses. Que hoje os comerciantes que estão em volta praticamente não estão vendendo, porque em volta praticamente o mercado todo tomado por vândalos. Pessoas que ocuparam o Mercado Central e fazendo lá uma Cracolândia, que fazem desse ponto aqui um ponto de prostituição e praticamente quebrou os comerciantes em volta do Mercado Central. Agora veja bem, as pessoas que todo domingo, não tem uma pessoa de nós que não foi fazer uma compra no Mercado Central e praticamente era prazeroso você fazer uma compra no Mercado Central. Então, esse é o Mercado Central deixado pela gestão do ex-prefeito. Podia, pelo menos, colocar tapumes em volta, até para preservar. Aquele portão de entrada, que é uma relíquia do Mercado Central, levaram o portão de entrada, Braulio. Eu faço isso para fazer um apelo, porque quando retiraram os feirantes e botaram em outro local, que lá não estão vendendo nada, disseram que de imediato ia começar a obra do Mercado Central. E até hoje não tem obra nenhuma. Nem colocaram os tapumes, primeiro para proteger aquele patrimônio do povo ludovicense. Esse é o Mercado Central deixado. Eu faço um apelo também, mais uma vez, à prefeita Ismênia. Pelo menos coloca o tapume ali, já que diz que vai começar a obra, já teve licitação. É importante preservar esse patrimônio do povo de São Luís. Então, essa é uma preocupação que eu trago para essa casa. Preocupação maior, quebrou os comerciantes em volta do Mercado Central. Ninguém vende mais, porque ninguém está indo lá fazer compra nenhuma. E aí, gente, como fica a situação desse povo? Portanto, esse é o apelo que eu faço. Que a gente possa preservar. Que se vai construir, que se coloque pelo menos os tapumes ali para evitar os vândalos. Já levaram praticamente tudo. Agora, veja bem, senhor. Aquele cidadão idoso. A gente ia no Mercado Central, quem mais fazia compra naquele mercado são os idosos. Ali, cada um de nós que fez compra no Mercado Central tem uma história para contar do Mercado Central. Portanto, esse patrimônio, ele tem que ser preservado, ele tem que ser cuidado e temos que ter, os gestores têm que ter responsabilidade de manter esse mercado, porque ele faz parte da história do povo de São Luís.
Com a palavra, o deputado Hélio Curso, por 5 minutos. Sem a parte. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus tenha suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a nossa população. Primeira pauta da manhã de hoje, recebi várias denúncias de Caxias, professores, servidores públicos, que mandaram várias mensagens com relação à falta de transparência na aplicação dos recursos públicos da cidade de Caxias, dos recursos do Fundeb, das sobras do Fundeb. Só de marcação de professores, foram 12 marcações de professores. Mas o que nos chamou a atenção foi que os professores começaram a mandar matérias jornalísticas com relação a um grupo investigado em Caxias que salta contrato de 600 mil para 22 milhões na gestão de Gentil Neto em Caxias. Então, muitas marcações, muitas denúncias, muitas reclamações, e nós estamos preparando uma documentação com várias pautas para que possamos apresentar, primeiro, à Prefeitura de Caxias para que possa prestar os devidos esclarecimentos com relação aos precatórios do Fundeb, com relação aos recursos do Fundeb e essas sobras do Fundeb que os professores tanto reclamam. E segundo, com relação à possibilidade desses contratos irregulares, contratos com possibilidade de fraudes, para que a Prefeitura possa explicar. E aí, no segundo momento, apresentar uma solicitação também ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual. Repito, recebi muitas denúncias e pedido de ajuda, de apoio, de professores, servidores públicos na cidade de Caxias. Denúncias graves na gestão do prefeito Gentil Neto na cidade de Caxias. Segundo assunto da manhã de hoje, com relação aos planos de saúde, temos uma agenda com os planos de saúde, com o Ministério Público, com a Defensoria, com a OAB, mas principalmente com os usuários de plano de saúde, com as mães atípicas, o desrespeito dos planos de saúde no Maranhão, a falta de atenção. E aqui fica a nossa nota de repúdio mais uma vez, e teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Só estamos definindo a data e o local exato para que possamos fazer essa audiência pública. Mais uma vez, contra os planos de saúde que desrespeitam os usuários do Estado do Maranhão, desrespeitam as crianças com autismo, com síndrome de Down, com microcefalia, com doenças raras, desrespeitam as mães atípicas. Uma luta diária das mães atípicas para garantir o tratamento de seus filhos, e os planos de saúde irresponsáveis prejudicam o atendimento aos usuários no Estado do Maranhão. Terceira pauta na manhã de hoje, na semana passada fomos chamados pelos alunos da escola Robson Martins, que as aulas ficariam de forma remota, tivemos reunião com os professores, com alunos, mas de imediato fui acionado pelo prefeito de Passo Lumiar, prefeito Fred Campos. E tive uma reunião com o prefeito Fred Campos, que fez intermediação junto ao governo do Estado com relação a essa situação. E se colocou à disposição. Nessa oportunidade, por meio do curso Wellington, alunos da escola Robson Martins foram agraciados com bolsas de estudo. E mais uma vez, o prefeito Fred se colocou à disposição para ajudar no transporte desses adolescentes, desses jovens, para estudar. E amanhã, às 14 horas, teremos uma outra reunião na Prefeitura de Passo Lumiar com o prefeito Fred Campos. Neste momento, quero enaltecer, quero exaltar a pessoa do prefeito Fred Campos, pelo excelente trabalho realizado na cidade de Passo Lumiar, reconhecido pela população, e mais uma vez, amanhã, terei uma reunião com o prefeito Fred Campos para tratar de assuntos de interesse da população, apoio à população, e somos toda vez muito bem recebidos pelo prefeito Fred Campos. Muito obrigado pela atenção. Mais um assunto na manhã de hoje. Presidente, o tempo está concluindo ali, mas eu vou iniciar e eu vou pedir a benevolência de Vossa Excelência. É com relação aos limites territoriais. Ontem recebi o ex-deputado estadual, Luiz Villanova, fazendo reclamação com relação aos limites territoriais na região de
Bom Jesus da Selva, de Buriticupu. Pode para concluir, fica à vontade. O escrito eu pedi para falar Sua Excelência, por 2 a 3 minutos, que eu tenho só um outro registro para fazer. 3 minutos. Com relação aos limites territoriais de Bom Jardim, Buriticupu e Bom Jesus da Selva. Veja só o absurdo. O ex-deputado Luiz Villanova, ele mora na região de Buriticupu, próximo ali à cidade de Bom Jesus da Selva. Na verdade, Bom Jesus das Selvas, do lado do rio Pindaré. E a conta de energia na Equatorial, hoje, inclusive, tem reunião na Equatorial para tratar desse assunto. A conta da Equatorial é como se fosse no município de Bom Jardim. Está a 22 quilômetros de Buriticupu, de Bom Jesus da Selva, mas se tem que resolver alguma coisa, esses munícipes, esses moradores, têm que se deslocar até Bom Jardim. Mais de 300 quilômetros. Vejam só esse absurdo dos limites territoriais. Um absurdo. Estamos em defesa da população de Bom Jardim, de Buriticupu e de Bom Jesus das Selvas, com relação a esses limites. E hoje temos uma reunião na Equatorial para tratar desse assunto, juntamente com o ex-deputado Luiz Villanova. Mas tratando de limites territoriais, um problema que aflige a população da região metropolitana. A região do Araçagi, Parque Araçagi, mais 35 bairros, reclamam todo santo dia, do descaso da administração da Prefeitura de São José de Ribamar. Eu estive na região, na Avenida Norte, nas transversais, e vou percorrer todos os bairros, todos, sem exceção, da região metropolitana, que tem problema de conflito desses territoriais. Já tivemos reunião com a Defensoria Pública, teremos reunião na próxima semana com a OAB, e teremos mais pautas, inclusive na Assembleia Legislativa, para tratar dos limites territoriais. 2 leis de 2017 que prejudicam a população desses municípios. Realizamos audiências públicas em alguns bairros e vamos retomar. Todos os dias vou percorrer todos os bairros dessa região, conversando com a população. E o mais importante, temos 2 ações rápidas, urgentes. Primeiro, um abaixo-assinado. Acesse o link da nossa bio no Instagram e assine um abaixo-assinado para que esses povoados, esses bairros, voltem para São Luís. Segundo, uma ação junto com a Defensoria Pública, com a OAB e na Assembleia Legislativa, apresentando um projeto de lei para que esses povoados, esses bairros, voltem para São Luís, sejam administrados por São Luís. A luta do professor e deputado Wellington do Curso, para que esses bairros povoados da região metropolitana de São José de Ribamar voltem a ser administrados por São Luís. Terceiro e último assunto, aproveitando a presença do meu amigo, deputado Fernando Brade, para registrar a agenda do nosso pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Eduardo Brade, na região de Itaipava do Grajaú, hoje pela manhã, agora à tarde na região de Grajaú, amanhã em Amarante e também em Imperatriz, e no sábado, à tarde e à noite, nosso pré-candidato ao governo do Estado do Maranhão, Eduardo Brade, estará na cidade de Sítio Novo. Na última semana, a pauta de reuniões foi na região dos Lençóis Maranhenses, percorrendo Barreirinhas, Paulino Neves, Santo Amaro, Primeira Cruz, Humberto de Campos, e finalizou no domingo com a cavalgada na cidade de Pindaré-Mirim. Então, neste final de semana, nosso pré-candidato ao governo, Eduardo Brade, se encontra na região de Imperatriz, Itaipava do Grajaú, Amarante, Imperatriz e Sítio Novo. Então, cumprimentar, divulgar a ação e as ações do nosso pré-candidato ao governo do Estado, Eduardo Brade. Cumprimentar de forma especial meu amigo Fernando Brade. Temos passado aí uma luta nos últimos 3 anos, mas temos vencido em nome de Jesus, graças ao nosso bom Deus, e a alguns apoios jurídicos, inclusive nesta casa e fora dela também. E Fernando Brade, que eu já destaquei também, pré-candidato a deputado federal, meu pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Fernando Brade, estamos juntos nessa empreitada. Mais uma. Além da fogueira que estamos pulando, mais uma. E a partir da próxima semana, Fernando Brade, vou começar na Tribuna Assembleia a mostrar a cara, as digitais, o rosto
dos perseguidores, de quem tenta prejudicar a mim e a Vossa Excelência, tentando retirar o nosso mandato que foi conseguido legitimamente pela vontade da população do Estado do Maranhão. Mas não vão conseguir. Não terá perseguição, não terá injustiça, que fará com que nós sejamos prejudicados e vamos vencer as injustiças e, com certeza, com a graça de Deus e a vontade do povo, nós manteremos nosso mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. Deputado Wellington, parabéns. Por favor, retome aqui a presidência dos trabalhos. Retomando a presidência da Assembleia Legislativa, neste momento, não há mais oradores inscritos no pequeno expediente. Ordem do dia. Com 22 deputados presentes, iniciamos a ordem do dia na Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira. Sessão ordinária, 28/5, quinta-feira. Projeto de lei ordinária, discussão e votação. Primeiro e segundo turno, tramitação de urgência, requerimento 180 de 2026. De autoria do deputado Júlio Mendonça, ao qual o deputado Júlio Mendonça se encontra presente virtualmente. Anexado ao projeto de lei ordinária 141, de autoria do deputado J. Pinto, que se encontra presente, que dispõe sobre a segurança e regularização de estruturas, reservação de águas situadas em área de influência de rodovias estaduais do Estado do Maranhão. Estabelece condições para a construção, ampliação e adequação de tais estruturas. Institui sanções administrativas pelo descumprimento de suas normas e dá outras providências, dependendo do parecer técnico das comissões. Suspenda... Fazer suspensão normal, né? Neto, né? Suspenda a sessão para que a Comissão de Constituição e Justiça, deputado Neto Evangelista, Comissão de Justiça se reúna e se manifeste. Sessão está suspensa. Diego. Dez horas e 17 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a sessão ordinária desta quinta-feira. Você acompanha neste momento a ordem do dia, o início da ordem do dia, momento de apreciação das matérias em tramitação na Assembleia Legislativa. Sessão suspensa por alguns minutos para que os deputados possam analisar o projeto de lei de autoria do deputado Júlio Mendonça, ao qual foi anexado o projeto de lei de autoria do deputado J. Pinto, que dispõe sobre a segurança e a regularização de estruturas de reservação de água situadas em área de influência de rodovias estaduais do Maranhão. Estabelece condições para a construção, ampliação e adequação de tais estruturas, institui sanções administrativas pelos descumprimentos de suas normas. Matéria que depende ainda do parecer das comissões técnicas. Por isso, a sessão foi suspensa por alguns minutos para que a matéria possa receber o parecer das comissões técnicas. A sessão foi suspensa pelo presidente em exercício na mesa diretora, o deputado estadual Wellington do Curso, que conduz os trabalhos desta ordem do dia de hoje. Entre as comissões que darão parecer está a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a legalidade dos projetos em tramitação. 10 horas e 19 minutos, logo os deputados seguem para o próximo item da pauta de hoje. 24 deputados estaduais registraram presença para os trabalhos desta quinta-feira.
projeto segue em tramitação de urgência em primeiro e segundo turno. Trata-se do PL de autoria do deputado Júlio Mendonça, a qual foi anexado o PL de autoria do deputado J. Pinto, que dispõe sobre a segurança e a regularização de estruturas de reservação de água situadas em área de influência de rodovias estaduais do Maranhão, estabelecendo condições para a construção, ampliação e adequação de tais estruturas, instituindo sanções administrativas pelo descumprimento de suas normas. Matéria que depende do parecer das comissões técnicas, comissões parlamentares da Assembleia Legislativa. Você acompanha imagens ao vivo da mesa diretora, mas também aqui no plenário os deputados dessas comissões se reunindo para dar os seus pareceres com relação à matéria em questão. Entre as comissões que darão seus pareceres está a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Aí você acompanha imagens ao vivo do plenário, o deputado Florencio Neto deve falar em nome da comissão também. E apresentar o parecer com relação a esse projeto de lei. Tramita em caráter de urgência e diz respeito à regularização de estruturas de reservação de águas em áreas de influência de rodovias estaduais do Maranhão. O PL trata também das condições para a construção, ampliação e adequação dessas estruturas, instituindo sanções administrativas pelo descumprimento das normas. Nesse momento pela TV Assembleia, eu vou, a partir desse momento, fazer a convocação dos membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para que a gente possa emitir parecer acerca do projeto de lei 140/2026, de autoria do deputado Júlio Mendonça, que institui diretrizes de segurança para estruturas de reservação de águas situadas em áreas de influência de rodovias estaduais no estado do Maranhão e da outras providências com o objetivo de estabelecer parâmetros de prevenção, monitoramento, regularização, mitigação de riscos decorrentes de implantação e manutenção de estruturas de reservação hídricas próximas à malha rodoviária. Deputada Helena do Ailib, deputado Dr. Iglesias, deputado Ricardo Arruda e deputado Carlos Lula. Paralelo a este projeto, existe também o projeto de lei número 141 de 2026, de autoria do deputado J. Pinto, que dispõe sobre a proibição da construção de açudes, barragens ou quaisquer normas de represamento hídrico em encostas, margens ou áreas adjacentes às rodovias estaduais do estado do Maranhão, quando comprometerem a segurança da infraestrutura viária e da outras providências. Este projeto recebeu parecer pela anexação ao projeto inicial 140/2026 do deputado Júlio. E eu apresento um relatório aqui pela aprovação do mesmo na forma do substitutivo. Passo, nesse momento, a colher os votos dos senhores deputados. Como vota a deputada Helena do Ailib? Com o relator. Com o relator. Como vota o deputado Dr. Iglesias? Como vota o deputado Ricardo Arruda? Com o relator. Como vota o deputado Carlos Lula? Senhor presidente, eu voto com o relator. Quero aqui poder fazer um elogio público ao deputado J. Pinto e ao deputado Júlio Mendonça, porque, de fato, o projeto ele é importante, ele é indispensável, ele trata de um problema que é um problema real, concreto, sobretudo de dois baixadeiros. A gente sabe que a área da Baixada comporta estradas em que muitas vezes são represadas com área de açudes, e a gente precisa regulamentar isso da melhor forma possível. Então, eu quero aqui fazer um elogio. Acredito que a anexação dos projetos resolve o problema. É um projeto que vem em boa hora. E aí quero poder dizer isso publicamente ao deputado J. Pinto, ao deputado Júlio, que hoje está apenas virtualmente, mas fazer um elogio público aos dois. Eu voto com o relator pela aprovação do projeto.
Agradeço ao deputado Carlos Lula. Portanto, relatório aprovado. Encerrado os trabalhos da Comissão de Justiça e Constituição, Justiça e Cidadania, senhor presidente. Reaberta a sessão, com a palavra, deputado Florencio Neto. Senhor presidente, nos reunimos aqui em plenário de maneira extraordinária para emitirmos parecer acerca do projeto de lei número 140 de 2026, de autoria do senhor deputado Júlio Mendonça, que institui diretrizes de segurança para o estudo de reservação de águas situadas em áreas de influência de rodovias estaduais do estado do Maranhão. Eu faço o destaque de que este projeto de autoria do deputado Júlio Mendonça, ele foi complementado num texto unificado e abrangente através também do projeto do deputado J. Pinto, que é o número 141 de 2026, que recebeu parecer pela anexação a este. Eu trouxe, portanto, aqui a relatoria deste projeto, opinamos pela sua aprovação e os membros da comissão ratificaram esse entendimento. Portanto, o parecer foi aprovado, senhor presidente. Vai caminhar? Para encaminhar a votação, por até 10 minutos, deputado J. Pinto. Na hora que ele voltar, eu já vou fazer o registro. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu quero primeiro destacar a importância desse projeto e também parabenizar o deputado Júlio Mendonça, que deu a entrada primeiro que nós, mas nós fizemos um acordo para que esse projeto ele pudesse ser com o mesmo objeto, mas estabelecendo algumas coisas que pudesse diferenciar, mas que a gente pudesse anexar os dois projetos para algo que vem trazendo um prejuízo muito grande para o Estado. Esse projeto, deputado Leandro Belo, é proibindo a construção de açudes ao longo das MAs do Estado do Maranhão. O que acontece, John? Em todas as MAs do Estado do Maranhão que você percorre, você vê açudes ao longo das MAs, e as encostas das MAs servem como base para o açude, como barreira para o açude. A partir da aprovação desse projeto, fica estabelecida a proibição da construção de açudes ao longo das MAs do Maranhão. Isso vai fazer com que a gente possa providenciar de forma incisiva algo que traz um grande prejuízo para o povo do Maranhão. Nós vamos preservar vidas humanas, nós vamos reduzir gastos públicos com recuperação de MA devido às infiltrações, nós vamos garantir a mobilidade e o escoamento da produção, nós vamos proteger o meio ambiente, nós vamos prevenir desastres estruturais e naturais. Portanto, eu solicito os nobres colegas deputados para aprovação desse projeto, que é importante para o povo do Estado do Maranhão e com certeza não terá mais tantos problemas com as rodovias e as MAs do Estado. Diego.
Projeto em discussão, em votação. Deputados, concordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado. Peço ao deputado Ricardo Arruda que me substitua aqui na presidência, por gentileza. Deputado Ricardo. Deputado Ricardo Arruda. E antes do deputado Ricardo Arruda estar se dirigindo já à presidência, eu quero só fazer um registro, na manhã de hoje, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, homens e mulheres aprovados no penúltimo e no último concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, são subjúdices, de 2012, de 2017, mas se não me engano são de 2012, pelo que eu estou vendo aqui mais, a maioria são de 2012. Foi assinado um TAC, administrativamente, Governo do Estado e Ministério Público, para a nomeação de aproximadamente 50 aprovados no concurso de 2017. Não foram contemplados o de 2012, nós estamos nessa luta também. Ontem tiveram reunião com secretários do Governo do Estado, inclusive com Gilbert, e algumas orientações com relação até um projeto de lei. Já havia orientado vocês que não é competência nossa do Legislativo apresentar esse projeto de lei. Mas estamos à disposição, inclusive já estou fazendo um anteprojeto de lei, fazer uma indicação para encaminhar ao Governo do Estado, para que nós possamos apreciar a situação de vocês, e eu sempre estou à disposição de vocês. O presidente Iracema está em viagem institucional pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, já falei com ela hoje pela manhã, e na próxima semana vou agendar uma visita. O deputado Antônio Pereira, que é o vice-presidente, com a mesa diretora e a presidente Iracema, para receber e fazer essa intermediação junto ao Governo do Estado dessa demanda de vocês, que é muito importante. Nomeação, já. Nomeação, já. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos conquistar, vamos conseguir essa nomeação de vocês, que é justa, que é devida. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Parabéns pela luta. Vocês não desistem. O deputado Hélio também não desiste em nome de vocês. Estamos juntos. Que Deus abençoe a todos vocês. Em votação e redação final, os deputados que aprovam permanecem como estão. Aprovado e vai à sanção. E agora o deputado Ricardo Arruda, por gentileza, meu amigo, meu príncipe, deputado Ricardo Arruda, assume aqui a sessão, por gentileza. Muito obrigado. Se der, eu vou trazer o Vila Nova aqui para conversar com o pessoal. Bom dia a todos e a todas, e aproveito também para saudar e dar as boas-vindas à Casa do Povo, aos nossos visitantes. Sejam sempre muito bem-vindos e a casa é de vocês. Muito obrigado. Projeto de lei ordinária número 033/2025, de autoria do deputado Fernando Braide, que institui o selo Escola Amiga da Cidadania Digital para o reconhecimento de instituições de ensino que promovam a inclusão digital e o acesso à justiça comunitária e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator, deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de lei ordinária 088/2026, de autoria do deputado J. Pinto, que reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Maranhão o festejo de Nossa Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, realizado no município de São Luís e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projeto de lei ordinária número 089/2026, de autoria do deputado J. Pinto, que declara a solenidade de Corpus Christi como patrimônio cultural e material do Estado do Maranhão e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, relator deputado Neto Evangelista. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai à sanção. Projetos de lei ordinária em discussão e votação. Primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de lei ordinária 186/2024, de autoria da deputada Mical Damasceno. A deputada Mical está ausente, então nós vamos transferir para a pauta da próxima sessão. Item 6, da deputada Mical também, que seria o projeto de lei ordinária 266/2025. Também da deputada Mical, item 6, transfiro para a próxima sessão, assim como transfiro também para a próxima sessão
o item 7 da nossa ordem do dia, que é o projeto de resolução legislativa 041/2026, de autoria da deputada Janaína, que concede título de cidadão maranhense ao Jorge Soares Lira, transferida para a próxima sessão. Projeto de resolução legislativa em discussão e votação, primeiro turno, tramitação ordinária. Projeto de resolução legislativa 043/2026, de autoria do deputado Dr. Iglesio, que concede o título de cidadão maranhense ao senhor Antônio Sérgio Leite Minervino. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, relator deputado Florencio Neto. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, a matéria vai ao segundo turno. Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento 174/2026, de autoria do deputado Arnaldo Melo, solicitando o envio de votos de congratulações à atleta Isabela Vitória, jovem maranhense de apenas 18 anos, moradora do bairro Vila Embratel, em São Luís, pela brilhante conquista de 2 medalhas de ouro no Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu, realizado em Fortaleza, no estado do Ceará. Vamos também transferir da ordem do dia de hoje por conta da ausência do autor, o deputado Arnaldo. Deputado, ele está no virtual, então vamos dar prosseguimento. Foi transferido, na verdade, da ordem do dia da sessão anterior em virtude da ausência do deputado. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 182, 2026, da autoria do deputado Arnaldo Melo, solicitando que seja realizada uma sessão solene em 9 de junho do ano em curso, em celebração ao 95º aniversário da fundação do Rotary Club de São Luís. Também transferido da ordem do dia da sessão anterior, em virtude da ausência do autor, que hoje se faz presente. Em discussão, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Finalizada a ordem do dia. Finalizada a ordem do dia, não há oradores inscritos para o grande expediente. Ouço os líderes para saber se há alguma inscrição aqui para os blocos parlamentares. Bloco parlamentar de oposição, Parlamento Forte, deputado Carlos Lula. Deputado Lula, Vossa Excelência quer utilizar o tempo dos blocos? Deputado Lula declina. Partido Liberal, deputada Fabiana, que se encontra na casa. Deputado Segundo, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, algum deputado integrante do grupo gostaria de se utilizar do tempo dos blocos? Deputado Iglesias, Vossa Excelência vai. Então, conceda a palavra ao deputado Dr. Iglesias pelo tempo regimental. Chegando ao finalzinho da sessão, ainda pelo tempo regimental, o deputado Dr. Iglesias será o próximo a se pronunciar. Provavelmente o último desta sessão ordinária de quinta-feira. Logo mais teremos uma sessão solene em seguida, por indicação do deputado Neto Evangelista, para a entrega da medalha Manuel Beckmann, maior honraria da casa, a 2 empresários aqui do estado. Tu viu Eric Carrilto falando grossão? Eu estou no tempo dos blocos? O deputado já está na tribuna, vai falar pelo tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Dr. Iglesias.
Lembrando a você que a sessão solene que acontece em seguida também será transmitida ao vivo, em tempo real, aqui na programação da TV Assembleia. Sessão solene para a entrega da medalha Manuel Beckmann, a maior honraria da Casa Legislativa. Bom dia a todos. Subo à tribuna muito preocupado com o que vem acontecendo no Estado nos últimos 10 anos. Nós percebemos que o diálogo do crime com as próprias comunidades tem levado cada vez mais jovens, J. Pinto, principalmente, ao mundo do crime e, obviamente, a episódios perigosos. O que eu vou subir agora o tom e dizer, eu já falei para o nosso querido governador do Estado. Eu já falei, governador, é necessário que se suba o tom da resposta ao crime organizado no Maranhão. De 27 estados do Brasil, só 2, Catulé, registraram aumento de criminalidade. O Maranhão, infelizmente, foi um deles. E não foi o problema maior aqui na capital, que era onde se deveria inicialmente ter uma atenção. Pelo contrário, foi em Imperatriz, foi em Balsas, foi em Timon, foi em Caxias, foi em Bacabal. A percepção de violência, ela é gigantesca aqui na cidade. Anteontem eu soube que o jornalista Luiz Pablo, ele foi assaltado numa loja que vendia produtos para cachorro. Um revólver colocado no rosto dele. Que fase o Luiz Pablo está passando, diga-se de passagem. E, lamentavelmente, há uma lentidão em resolver os vários casos de violência que existem aqui no estado do Maranhão. E a violência aumentou contra a mulher, a violência aumentou contra jovens negros, a violência aumentou contra pessoas pobres. Por quê? Porque as facções, justamente, vêm a dominar a comunidade onde essas pessoas tendem a viver, a sobreviver, na verdade. Então, eu já disse, governador, é necessário um enfrentamento mais forte ao crime. Eles estão pensando que o Maranhão é uma Disneylândia. E não pode. Tem que fazer como Caiado fez em Goiás, para cima da criminalidade. Como o Tarcísio tem feito, para cima da criminalidade. Como o ex-governador Cláudio Castro fez, operação em morro para varrer faccionado do mundo. Caso contrário, vai continuar. Foi assalto bem ali na Coama, troca de tiros, outro dia numa churrascaria. Jornalista assaltado. Precisa ficar muito claro que hoje em São Luís existe uma quadrilha bandeira, inclusive, especializada em roubo de ouro. O major André Felipe, ele foi vítima disso. Ele foi vítima de uma dessas quadrilhas de roubo, assalto à mão armada, latrocínio, o que quer que seja. Mas está demais. Está de uma forma que a pessoa chega aqui no Maranhão e não tem segurança mesmo. É falta de boa vontade do governo? Não vejo como por falta de boa vontade. Reformando delegacia, chamando novos PMs para concurso, uma série de coisas, mas a diferença é o direcionamento. A grande diferença é o direcionamento. É você fortalecer a sua polícia, o seu policial, para que ele saiba que ele vai arrebentar com o vagabundo e não vai passar depois 5 anos numa corregedoria, Bandeira. É que ele vai fazer o que ele tem que fazer e não vai correr o risco de perder o cargo dele.
Nossa polícia precisa, nesse momento, de suporte, de fortalecimento, para que possa fazer o que precisa ser feito. Não dá para passar a mão em vagabundo aqui no Estado. Isso tem que ficar muito claro. Até para o governador, é bala em vagabundo aqui no Estado. Governador Brandão deu comando. É bala em vagabundo. Não tem conversa. Não adianta levar para juiz em audiência de custódia, soltar. Não tem notinha de quem quer que seja de associação. Ameaçou alguém com arma, é bala nele. Simples assim. Até quando vai se permitir que a pessoa, dentro da sua casa, viva com medo? Isso é inadmissível. Ninguém pode ter hoje em dia um relógio. A pessoa não pode ter um celular. Não tem o direito de comemorar uma conquista, porque tem que andar escondido. A mulher não pode usar uma pulseirinha de ouro, às vezes nem uma bijuteria, porque vive com medo. Então, é necessário interromper esse ciclo que foi criado aqui no estado do Maranhão, lá atrás, com o seu Flávio Dino, dona Rosiana, e que o governador não conseguiu quebrar e precisa quebrar. É hora de botar o cacete na mesa. Infelizmente, já deu. Semana passada mataram uma mãe por conta de uma porcaria de um churrasquinho de R$10. A mulher foi vítima de espancamento até a morte. R$10. Morreu por conta de um churrasquinho. E isso só está desse jeito porque está banalizado o combate repressivo ao crime. O pessoal chega, tem que tratar bem. Outro dia a funcionária foi torturada dentro da casa da madame. Aí chegou o grupamento. Não, olha, não vou te levar, mas era para tu ir para a delegacia, mas não estou te levando. O outro foi torturar uma inocente. Então, as coisas estão completamente ao avesso. Precisa de mão forte agora. Ainda mais agora, Bandeira, em período eleitoral. Que tudo que acontecer vai ser multiplicado por 10. Vão dizer, daqui a pouco eles arrumam até facção em Pedrinhas, como de vez em quando eles fazem, para sair fazendo áudio, dizendo que vai ter arrastão. A gente já sabe como vai ser a molecagem aí no período da eleição. Então, governador, mão pesada, chefe. Mão pesada, chefe do executivo. É isso que precisa. Chega de bondade. Não é só colocar policial na rua. Deu comando. Bala, cacete, porrada, maus tratos mesmo a quem está oprimindo a população. Chega de passar a mão com carinho e criminoso. Esse pessoal não tem jeito. O cara que coloca uma arma na boca de alguém por conta de um relógio, ele não tem jeito. Achar que vai... a prisão vai ressocializar. Não ressocializa. É 1 de 100 que vai ressocializar. O resto, a gente sabe o que vai acontecer. Então, fica meu apelo em relação a isso aí. Chega de pessoas sendo assassinadas por besteira. Perder a vida por conta de um celular. Perder a vida por conta de um relógio. Perder a vida por conta de um churrasquinho de R$10, gente. 3 filhos no mundo sem mãe. Porra! Será que não tem ninguém para dar um basta nesta merda? Porque a palavra é essa. É indignação mesmo.
Não adianta subir aqui à tribuna para florear com belíssimas palavras. Ai, que indignação, não aguento mais dentro de mim, do meu corpo, isso aí. Não, está uma merda mesmo. As pessoas vão comer um churrasquinho na rua e tem medo de pegar um tiro. O comércio sofre, a população sofre, a saúde mental das pessoas que têm transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, esse pessoal está tendo dores físicas por conta da sensação de insegurança. Mães que não sabem se seus filhos voltam para casa. Até quando? Até quando a gente vai ter paciência com vagabundo? Cacete neles, Brandão. É isso que a gente pede de maneira muito intensa aqui nessa tribuna. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Iglesio. Escala de reserva, 100 oradores inscritos. Expediente final também, 100 oradores. Inclusão na pauta da próxima terça-feira. Nos termos do regimento interno, determina a inclusão do dia da sessão ordinária de terça-feira, 2 de junho de 2026, das seguintes oposições. Medidas provisórias. Medida provisória 544/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a exigência de nível superior para ingresso no cargo de soldado e no curso de formação de oficial, CFO, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Medida provisória 547/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de vagas e alteração de requisitos de ingresso nos cargos de provimento efetivo do quadro pessoal do Poder Executivo e da outras providências. Medida provisória 553/2026, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 5º da Lei 7.760, de 17 de julho de 2002, e o artigo 120A, a Lei 6.513, de 30 de novembro de 1995, das providências. Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar 003/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 005/2026, de autoria do Poder Judiciário. Projeto de Lei em segundo turno. Projeto de Lei 046/2026, de autoria da deputada Iracema Vale. Projeto de Lei 529/2026, de autoria da deputada Iracema Vale. Requerimentos. Requerimento 155/2026, de autoria do deputado Carlos Lula. Requerimento 163/2026, de autoria do deputado Carlos Lula. Requerimento 183, de autoria do deputado Catulé Júnior. Requerimento 187/2026, de autoria do deputado Hélio do Curso. Requerimento 188/2026, de autoria do deputado Aloysio Santos. Comunico aos senhores deputados, senhoras deputadas, que teremos sessão solene nesta quinta-feira, às 11 horas, para a entrega da medalha do mérito legislativo Manuel Beckmann, à senhora Janaína dos Santos Souza e ao senhor Genival Corrêa dos Santos, atendendo proposição do deputado Neto Evangelista, reafirmando as boas-vindas a quem nos acompanha, principalmente nosso pessoal dos concursos públicos que estão aqui na galeria. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.